Oi, gente! Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Júlia, do blog e Instagram Livros e Paixões. E para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que eu não venho aqui com muita frequência, mas quando tem um assunto assim que é muito requisitado, eu resolvo fazer um videozinho para conversar melhor com vocês sobre isso. E normalmente são assuntos mais ligados à literatura, assim, mas esse também foi uma experiência que foi muito bacana, então eu queria compartilhar também com vocês. E muita gente também me pediu pra falar um pouco mais sobre isso, já que eu postei algumas coisas no meu Instagram na época. Eu tô vindo um pouco atrasada, porque eu tava meio apertada de tempo, mas ainda dá tempo, né? Então, há 5 meses eu estava fazendo a minha primeira viagem internacional e eu decidi fazer sozinha. Então, eu vou contar pra vocês um pouco de como foi minha experiência e tentar passar algumas dicas pra quem também tem essa vontade ou tem a curiosidade a respeito disso, de como é essa experiência. E, gente, assim, em primeiro lugar eu já vou deixar bem claro que eu super recomendo. É uma experiência única viajar sozinho. E então eu vou contar um pouco como foi a minha pra tentar motivar um pouco vocês. Porque a gente acaba ficando com muito medo, assim, no início. Ai, primeira viagem internacional e fazer sozinha realmente é um pouco assustador no início, mas tomando todas as providências é muito tranquilo e muito bom. É uma experiência muito incrível. Então, como eu decidi fazer essa viagem? Não foi uma coisa que eu planejei na ponta do lápis com muita antecedência. Eu sempre tive vontade de fazer uma viagem internacional. Eu vinha juntando dinheiro pensando numa viagem, mas eu não cheguei a pensar que eu faria sozinha ou quando seria, ainda não tinha uma data marcada. E o que aconteceu foi de eu encontrar uma oportunidade e simplesmente decidi ir bem assim por impulso, mas tudo muito bem planejado no tempo que eu tive. Eu vou fazer algumas recomendações aqui de sites, aplicativos, de marcas. Não estou sendo patrocinada, então é só porque realmente eu gostei dos produtos que eu tive acesso. Então, aquilo que eu tiver gostado, eu vou recomendar para vocês também. Em primeiro lugar, isso tudo foi possível por causa de um aplicativo que eu tinha baixado já há algum tempo, que eu vim acompanhando passagens. Esse aplicativo chama Passagens Imperdíveis. E esse aplicativo, ele vai te notificando, ele busca informações de vários sites que vendem passagens aéreas e vai te notificando quando está com o preço abaixo do normal. E foi o que aconteceu comigo, eu vim acompanhando, assim, eu tinha instalado para ter uma noção de quanto custava. E um belo dia surgiu uma que eu gostei muito, que no caso era para 3 trechos, que iria para a França, para Portugal e para a Holanda. E eram 3 lugares que eu tinha muita vontade de conhecer. E aí no dia eu falei meio de brincadeira assim com a minha mãe, eu acho que eu vou comprar. E ela foi super me incentivou e eu acabei comprando mesmo. Assim, essa decisão de comprar passagem foi realmente muito por impulso. E aí, assim, eu tinha um dia para cancelar o pedido se eu quisesse. Depois disso, eu não teria reembolso no caso da passagem. E aí, eu fiquei um dia inteiro me martelando: será que eu devia mesmo fazer isso? E uma coisa que eu fiz durante esse dia foi pesquisar muito sobre como era viajar sozinha, como era ir para esses lugares que eu planejava ir. E os relatos que eu li me deixaram muito tranquila. Então, uma coisa que eu recomendo também é pesquisar bastante, porque tem alguns cuidados que você tem que ter, mas no geral é uma experiência muito boa. Então, eu comprei a passagem e falei, tá, agora eu tenho que resolver tudo. E aí? O mais difícil já foi, assim, que é tomar coragem, mas depois que isso acontece, as coisas vão fluindo um pouco melhor. São muitas coisas para planejar, para resolver, mas aí eu tinha mais ou menos 2 meses, um pouco mais de 2 meses, para resolver tudo. E, assim, uma das coisas que eu acho muito importante, a princípio, são os documentos. No caso, eu já tinha um passaporte, eu dei essa sorte de já ter passaporte, que você precisa ter, né, num prazo de validade. E aí foi mais fácil pra mim, porque é um documento, assim, que é um pouco demorado pra ficar pronto. Então, eu acho que se você planeja fazer isso, né, de um certo período de tempo, o passaporte tem uma validade de 5 anos. Então, se você planeja fazer isso dentro desse tempo, já providencia de uma vez, porque aí surgindo a oportunidade, o mais difícil você já tem. E aí, assim, eu vou falar dos lugares que eu fui, que eu tive a experiência de saber como é, mas se você vai para um lugar diferente, é só você pesquisar na internet que você acha as informações facilmente. Para os lugares que eu fui, era exigido passaporte,
O seguro viagem é obrigatório. No caso de você precisar ir num médico, tem um valor mínimo. E assim, você também consegue encontrar, eu não vou lembrar agora o site que eu pesquisei, mas é um site que também busca assim, os melhores preços. E eu posso olhar de novo, vou deixar aqui embaixo na descrição, eu deixo o link de todos os sites que eu usei direitinho pra vocês. E também você consegue por um preço legal. Assim, depende do tempo que você vai ficar também, né? No meu caso foram 20 dias a minha viagem. E para 20 dias eu paguei mais ou menos R$ 150 pelo seguro viagem. Foi um preço muito bom, porque a maioria das pessoas tinham me falado que pagaram mais ou menos 300. Então esse site foi realmente muito bacana. Eu vou deixar o link aqui para vocês. E outra coisa assim que costuma ser exigido é uma carta de... Se você for recebido na casa de alguém, que era o meu caso, essa pessoa precisa fazer uma carta falando que ela realmente vai te receber e que você que vai arcar com sua viagem, para eles saberem que você tem onde ficar. E se você for ficar em hotel, hostel, alguma coisa assim, você precisa ter o comprovante da sua reserva. Eu passei uma parte da minha viagem hospedada na casa de amigos e uma parte em hostel, então eu tive as duas coisas. Mas assim, é muito tranquilo também, é só você pesquisar na internet modelo de carta convite. E aí a pessoa que vai te receber preenche, assina e você leva. Outra coisa que eles podem pedir na imigração é um comprovante de que você tem como se sustentar no lugar que você vai ficar durante aquele período. Então, assim, um extrato bancário, alguma coisa assim. E também você precisa já ter a sua passagem de volta para garantir que você não vai ficar lá ilegalmente. E isso são os documentos principais. Para mim não foi pedido no momento da imigração, não me pediram absolutamente nada. É outra coisa que muita gente tem medo, que eu tava com medo também, assim. Eu não tinha nenhum problema, tava com os documentos todos legais, mas assim, você fica meio tenso, né? O que será que vão me perguntar? Costumam fazer algumas perguntas, mas pra mim não perguntaram absolutamente nada. Só assinaram carimbaram meu passaporte e falaram boa viagem. Mas são alguns documentos que podem ser requisitados. Então, outro ponto que eu queria falar com vocês é a questão de idioma. Bem, assim, eu fui primeiro para Paris e eu não sabia falar nada de francês. O meu inglês, ele é intermediário, assim, eu conseguia me virar. Então, foi muito tranquilo em relação a isso também. Muita gente me falava que os franceses não gostavam de ajudar, principalmente se fosse falando inglês. Mas a minha experiência, não sei se foi só de iniciante, mas foi muito boa. Todo mundo que eu precisei me ajudou em inglês ou por mímica, alguma coisa assim. E eu baixei também um aplicativo que chama Frases para Viajar. E esse aplicativo ele tem as principais frases que você pode precisar em francês, em inglês, tem vários idiomas. Então é legal também você saber as frases principais daquele país que você está indo. Mas se você tem um inglês intermediário, básico, você consegue se virar sim. E um Google Tradutor também hoje em dia, gente, é excelente. Outra coisa também que eu lembrei agora é sobre internet fora. Eu recomendo, acaba não sendo muito em conta comprar um chip internacional, mas para quem vai viajar sozinho vale muito a pena, porque o tempo todo eu usava Google Maps, eu usava Google Tradutor, então é legal investir num chip internacional. O que eu usei, eu não vou falar a marca porque assim, eu não achei que o custo-benefício dele foi tão bom. Eu acho que eu poderia ter conseguido um melhor, mas assim, é uma coisa que vale a pena. Se você tá num lugar e você quer chegar em outro e não sabe como ir ou não sabe como perguntar, você dá um Google ali e só vai seguir no GPS. Então, eu comprei um que tinha internet quase ilimitada e isso me ajudou muito. E, bem, sobre hospedagem, como eu já disse, eu hospedei um tempo na casa de amigos, então isso acabou deixando minha viagem mais econômica. Mas dá pra fazer uma viagem econômica também, se hospedando em algum lugar. No caso, em Paris, em Portugal, eu tinha hospedagem na casa de amigos, mas em Amsterdã não. Então eu procurei no Booking, tem um site, tem um aplicativo, e foi muito bom também. Eu pesquisei assim, coloquei ordenar por menor preço e fui olhando os que tinham menor preço e com a melhor avaliação. Em Amsterdã eu recomendo muito o hostel que eu fiquei, chama Amsterdã Hostel Century.
E, gente, foi incrível, eles me receberam muito bem. É um hostel simples, mas super aconchegante, eu não tive problema nenhum. Eu dividi quarto com pessoas de diferentes nacionalidades, com mulher, com homem, e não tive nenhum problema. Me senti em casa naquele lugar, realmente assim. É um lugar simples, mas a localização é excelente. Eu fiz tudo a pé, tudo que eu fiz em Amsterdã foi a pé. E fui muito bem recebida. Então recomendo muito. E se você vai para outros lugares também, recomendo olhar no Booking, que não tive nenhum problema. E é um site muito seguro, porque eu pesquisei bastante antes para saber. Então fica a recomendação também. E, gente, vai viajar sozinho? Você, claro, você tem que ter cuidados. Algumas coisas que eu li muito, que eu fui preparada, foram sobre golpes. Então, nos lugares que eu fui, não tem o tipo de assalto, tipo, que chegam com a arma na sua cabeça e falam passar a bolsa. Mas tem muita gente querendo dar o golpe em turista desatento. Então, isso você tem que ter uma atenção. Em Paris, o que você mais vê são umas moças com umas pranchetas e dizem que elas falam que são de uma ONG, que se você assinar, elas ganham dinheiro, uma coisa assim, começam a te enrolar. Enquanto você tá atento naquilo, eles tentam roubar seu dinheiro, seus documentos, coisas do tipo. Então, como eu já tinha lido sobre isso, eu vi alguém com uma prancheta, eu já saía correndo, não correndo, né? Mas eu já saía andando, e se elas vinham falar comigo, finge que você não fala o idioma delas, finge que você não tá entendendo e continua andando. Elas não vão insistir demais, mas fiquem atentos com esse tipo de coisa. O que tentaram fazer comigo foi o golpe da aliança. Gente, eu li muito sobre isso também e eu falava, não é possível que as pessoas realmente fazem isso. E sim, fazem. Fizeram comigo 2 vezes no mesmo quarteirão. Em Paris também. Eles jogam uma aliança no chão e abaixa pra pegar e falam, ah, você deixou cair. E aí, enquanto você tá lá distraído com aquela aliança, eles te roubam, sem você perceber. E muita gente passa por isso. E, gente, perder documento em uma viagem internacional é algo que não deve ser muito bom e deve ser bem burocrático para resolver. Então, esse tipo de cuidado você tem que ter. Sempre tenta usar um porta-dólar ou uma bolsa para frente. Sempre fica de olho no seu dinheiro, nos seus documentos. Uma coisa que eu não fiz porque não deu tempo, mas eu recomendo, tira uma cópia do seu passaporte e autentica, porque qualquer coisa você tem a cópia. E toma muito cuidado com seus pertences. Mas, no geral, são países bem seguros e você não precisa se preocupar em ser assaltado, assim. Claro que pode acontecer um caso ou outro, mas tomando os cuidados é bem tranquilo. Tipo, eu tava lá sozinha, andei de metrô, andei de ônibus, tudo tranquilamente. E, bem, agora sobre mais assim, como é ir sozinha mesmo. Então, no início bate aquele medo, você fica, gente, eu vou estar sozinha num país que eu não conheço, o que eu vou fazer? Eu vou surtar. Mas no início a sensação que você tem é essa mesmo. Mas, gente, assim, o que falam de viajar sozinha é bom porque você conhece gente é muito verdade. Já no avião, indo pra Paris, eu conheci 2 meninas e que foram super legais comigo. Elas não iam ter o mesmo cronograma que eu, mas a gente conseguiu se encontrar alguns dias e eu conheci pessoas, as pessoas param, conversam com você também. Ou se você não quiser também não. E ficar sozinho também é muito bom. Foi uma experiência de muito autoconhecimento. Foi muito importante pra mim passar aquele tempo sozinho. Eu achei que foi um tempo de muito aprendizado, assim. Eu tive que me virar, eu tive que lidar com meus desafios sozinha. Às vezes, quando eu precisava de alguma coisa e não sabia como resolver, eu tive que me virar. E é uma experiência, assim, de muitos desafios, mas que você aprende muito. Eu acho que vale muito a pena. Você vai se sentir sozinha às vezes, você vê aqueles grupos de amigos, assim. Mas as pessoas, no geral, costumam enturmar também, caso seja seu objetivo. E também é um lugar que você vê muitas pessoas sozinhas. Você não vai ser o único sozinho lá, pode ficar tranquilo. Tem muita gente que faz esse tipo de viagem sozinho. E a minha viagem foi uma viagem bem econômica, então eu digo assim, claro, tem um mínimo que você precisa investir, mas você pode fazer uma viagem simples. Tem bons lugares para comer com preço bom, tem bons lugares para se hospedar e que são em conta. Enfim, e aí assim, eu decidi focar mais nos passeios, que eu queria ir para conhecer aquela cultura diferente, para conhecer um lugar diferente. Então, assim, os museus eu fui em todos que eu queria, esse tipo de passeio eu fiz tudo que eu queria e resolvi ser mais econômica, assim,
em alimentação, em gastos, eu comprei algumas coisinhas, mas não tanto, em hospedagem, esse tipo de coisa. Eu acho que é uma questão de prioridade. Eu não tava com prioridade de ficar num hotel luxuoso, eu só queria um lugar ali pra passar a noite. Então, tava beleza. Em Portugal teve a facilidade de que minha mãe estava lá na época, então ela me levou para conhecer os lugares que ela já sabia que eram menos turísticos e que por isso não seriam tão caros. E também tem a facilidade do idioma, né? Mas eu acho que no geral é isso. Eu não vou estender muito aqui para não ficar muito chato, muito grande o vídeo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida específica, pode me chamar, eu vou deixar minhas redes sociais também aqui embaixo. E eu tiro todas as dúvidas que vocês tiverem, que eu souber responder, claro. E assim, que fique claro que eu incentivo muito vocês a irem. No início vai dar medo, vai dar pânico, mas é uma experiência única, muito incrível, que eu farei de novo com certeza. Então, qualquer coisa vocês podem me chamar, eu vou deixar aqui o link. E se você vai fazer a sua viagem, boa sorte. Se eu esquecer de alguma coisa, vocês podem comentar aqui ou nas minhas redes que eu respondo.